Meu nome é Bruno Simões Gonçalves. Eu vim aqui falar um pouco sobre essa questão da colonialidade, descolonização, do pensamento, do lugar da América Latina. Temos aqui um monte de seres humanos entre objetos considerados pouco vivos. Eu estaria perto de uma árvore, estaria perto de um rio, ouvindo mais passarinho. Eu acho que isso aí seria um bom jeito da descolonização do nosso conversa estar presente, assim, sem necessariamente a gente estar vocalizando isso. Oi pessoal, bem-vindo. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez, vai lá no Quem Somos, Spotify, sei lá, vê lá o que você quiser. Hoje a gente começa uma série sobre algumas ideias do que se chama pensamento descolonial. O que dizem os pensadores e pensadoras da América Latina, África e Oriente. Quem é você? Bruno Simões Gonçalves, intergaláctico. O que é isso? Essa é a maneira com que eu gosto de me chamar quando as pessoas perguntam quem eu sou para falar um pouco do Saci. Falar do Saci. Esse símbolo importante aí da cultura brasileira que tem um papel aí nessa história de descolonização, eu acho. Como palavra aí, nosso, a gente pode... Que diabos é nosso, né? Mas para dizer daquilo que talvez ele seja um dos símbolos que eu particularmente gosto muito, então eu costumo brincar que é o socialismo, que a gente está na busca do socialismo intergaláctico. Esta é a luta pela qual na qual eu me... Você chegou a ser um socialista? Olha... tem a ver com essa indagação, como eu vivo, como aquilo que me criou me forma. Que é uma pergunta, muito, pelo menos de maneira mais organizada ou nesses meios mais... se não me respondesse essas questões, eu não encontrava ali uma sala que eu entrasse e tivesse um professor ou alguma coisa assim, ou algum espaço construído e que me falasse dessa idade, de brasilidade e o que isso significa a partir de dessa chegada aí, né? Quer dizer, essa ideia de que a gente tem raízes e quais são essas raízes, como que elas se estruturaram, né? O que quer dizer isso para a minha vida, né? E daí entra um tema importante nessa ideia do eurocentrismo, do pensamento colonizado, né? Quer dizer, aos poucos a filosofia, como a psicologia, como o ambiente da minha casa, ausência só acadêmica, uma ausência no pensamento, é uma ausência que ela está presente nas explicações que nós damos para nós mesmos em todos os lugares. Sei, para materializar isso. O que você sentia? Que você falava, olha, por exemplo, de matriz africana e de matriz indígena, afro-indígena, como queiram. O que se vive nesses lugares, nesses espaços, e que dali são espaços de concentração mais forte, né? Onde você tem um acúmulo de tradição, de memória, de saber que é guardado ali, ou mantido, né? Concentrado naqueles espaços, mas que está na conta. O Aníbal Quirrano, que é como se fosse a Lise, América Latina aí também, escravos que se misturaram. Será que é porque nós somos esse... não sei, por que a gente... As questões das relações de poder, né? Não interessa, na verdade. Há uma dimensão da nossa vida, há dimensões importantes da nossa vida social que são invisibilizadas, né? São como se fossem espelhos de nós mesmos, que são espelhos enterrados. Você são acha espelhos intencional? Acho. Intencional, né? Não é que tem lá um cara pensando nisso. Exato, com isso, tá operando com um padrão de diminuir determinados saberes, de diminuir determinadas histórias, de fazer com que a gente não olhe para determinadas coisas e que olhe para outras, né? Enfim, é isso, né? Hoje, a proposta, inclusive, era para a gente falar provavelmente uma língua que é uma língua misturada e que a sua matriz tinha a ver com a estrutura das línguas tupis. Né? Aqui em São Paulo, especificamente. Aqui em São Paulo, que dividida também tem, digamos assim, né? Ainda é a língua, uma língua de matriz latina, vinda do Flor do Lácio, latino e lá. O Ingatu ia ser um bunda lelê faraônico, entendeu? Ia ser um negócio novo. Ia ser algo muito novo, muito próprio. O indígena e o português. E o português, né? e as matrizes dialetais africanas, claro.
e provavelmente completamente diferente, que talvez tivesse muito mais a ver com esta nossa formação histórica, com um jeito de falar que é um pouco isso. A língua mátria do caboclo brasileiro é o Nhangatu, né? Então, este, por exemplo, é um exemplo muito forte, né? Porque a língua, você sabe que a língua é a dona do terreiro em vários espaços aí. É a expressão muito forte, né? A gente estava falando sobre isso, palavras importam. Eu vou fazer a pergunta que eu falei que não ia fazer, mas eu vou fazer. Eu li decolonização e li descolonização. Igualmente, com o mesmo sentido. Você pode explicar o que quer dizer isso? Por que está escrito de dois jeitos? Por que tem textos seríssimos, cada um para um lado? E o que é que esse conceito, então, seja lá o nome que tenha, significa? Tá. Então, como eu estava te dizendo, assim, você tem uma... É uma questão que ela já tem várias camadas, né? Já ganhou várias camadas no ponto de vista dos estudos disso. Uma primeira coisa, eu acho que também é assim, são estudos muito variados entre si. A gente está falando de um pensamento que quer tentar, ou que está fazendo, está criando a visibilidade e produzindo um pensamento que é um pensamento que acolhe tudo aquilo que não é ocidental, digamos assim. Quando você está falando de não ocidental, você está falando quase da world music lá dos Estados Unidos, né? O que não é música americana, eles chamam de world music. É quase um world pensamento. Tudo que não é pensamento eurocêntrico cabe nesse negócio, quer dizer, cabe assim, pode ser chamado de um pensamento não ocidental. O que não está dentro da matriz judaico-cristã, de alguma forma vai estar... Então, um pensamento... Mas não oriental, não, né? Também. Também o chinês lá, todo o taoísmo. Também. Claro que aí é um exercício que nós... diferente. É um exercício que nós temos que fazer para pensar. Tá. Mas se você pegar, por exemplo, a Conferência de Bandung em 1955, quando foi começado a falar de um pensamento da descolonização, 10 anos depois da Segunda Guerra, do fim da Segunda Guerra, ali 29 países se reuniram e fizeram um negócio chamado Conferência de Bandung, que foi quando ganhou muita força essa ideia do terceiro mundo, foi quando ganhou força essa ideia do sul global, diante do norte global. Eles defenderam uma ideia de uma divisão que não fosse comunismo, hemisfério oriental e hemisfério ocidental, identificados cada um com modo de produção, mas uma ideia de sul e norte. Ali naquele pedaço você tinha paquistaneses, indianos, acho que a China participou. Então, a ideia da descolonização, desse termo descolonização, que vai muito nesse embalo dos países da África também se descolonizando e tal, já nasce com essa porrada de gente. Os estudos afroasiáticos que surgem dali, que depois vão pegar nas universidades brasileiras e tal. Então não é um assunto latino-americano? Não é um assunto latino-americano. Porque eu li bastante sobre latino-americano. O que aconteceu é que a partir dos anos 2000, dentro de uma certa matriz, de um certo grupo, que vai partir muito dessa ideia de colonialidade, a partir de uma categoria que um sociólogo específico, que é o Aníbal Quirrano, que para mim é um cara bastante importante desse negócio, vão se desdobrar estudos a partir dessa ideia de colonialidade que ele vai colocar. E aí você tem um boom, né, sobre essa ideia, e aí vai muito dentro desse espírito latino-americano, desses estudos. Claro que conversas com outras coisas, por exemplo, a conversa com esse pensamento da descolonização que está presente desde a época dessa conferência de Bandung, que eu estou dizendo só para dar uma data importante. Você tem os estudos pós-coloniais que também vão sair também como desdobramento de Bandung, mas vão sair ali que tem mais a ver com a Ásia e tal. Mas você tem fundamentalmente uma continuidade ou mais um elemento importante de um pensamento latino-americanista. Tá. Essa ideia de que a América Latina já vem criando, né, uma forma própria, de uma epistemologia própria de pensamento, e que a colonialidade vai se somar nisso, vai ser mais uma estrela importante nessa constelação do pensamento latino-americano, que inclui a filosofia da libertação, a teologia da libertação, a educação do Paulo Freire, o pensamento da dependência, o guevarismo, várias expressões muito presentes do pensamento latino-americano, a ideia da Nuestra América, quer dizer, tudo isso vai um pouco, né, esses são os mais conhecidos e tal, mas é um conjunto de pensadores, de práticas sociais, dos movimentos sociais, que vão conformando uma constelação de pensamento. Que agora está com esse nome duplo. Que a duplo. colonialidade... Está com esse nome duplo. Isso. Então, mas agora nós fugimos, eu quero voltar para o nome duplo. Então, pois é, aí é isso. Tem essa múltipla camada, que é esse monte de coisas aí que estão dentro disso. Então isso já dificulta um pouco esse exercício de tentar
dar um contorno específico, uma explicação papum para isso, né? Uma de maneira muito assim, para introdutória. Para dar um contorno mais geral, inicial. Decolonial vem muito como um jeito de você especificar um jeito de falar deste processo que não está ligado somente com a descolonização no sentido político-econômico dos processos. Então, decolonizar é muito mais do que descolonizar política e economicamente. O que aconteceu entre nós aqui nas independências e na África vai acontecer um pouco depois por causa dos outros processos e tal, mas tem a ver com isso. Quando eu falo decolonizar, eu já estou dizendo, estou demarcando que o processo de colonização que eu estou falando, ele vai para além disso que é político-econômico, simbólico, intersubjetivo, cultural, né? Essa série de o cultural de uma maneira bastante presente, como um dos centros importantes e tal. E aí, como eu estava te dizendo, ambos, de alguma maneira, né, vão se debruçar aqui na América Latina, vão se ganhar importância e vão beber muito, de maneira muito forte, desse categoria da colonialidade que o Quijano levantou. Então eu, para me localizar um pouco nessa história, eu costumo dizer que são os estudos da colonialidade, que é um pouco para chamar a atenção, para demarcar no meio da confusão semântica, linguística, de posicionamentos, que eu acho importante, mas para demarcar o campo de maneira geral, eu acho que é importante demarcar a colonialidade enquanto uma categoria, que é de onde emerge toda a barafunda aí emerge dessa categoria, então, né? O que é essa colonialidade? Quando você fala descolonizar, eu vou ficar no des, que para mim fica mais fácil, tá bom? É arrancar de mim, país, pessoa, tanto faz o que a gente está dizendo, ou de alguma maneira tirar de mim ou revelar em mim aquilo que foi sufocado pela colonização cultural, blá, 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 blá. Dá para ir por aí? Deixar aquilo que foi sufocado emergir, arrancar de mim isso, é assim o jeito que se pensa? Porque parece isso, né, a palavra. Tem a ver com isso, tem a ver com isso. Este é um dos nós, digamos, filosóficos da questão. É arrancar de dentro de mim algo, ou eu já virei este algo também, né? E aí por aí vai, né? Então tô me arrancando também. Tô me arrancando, justamente. Se isso faz parte de mim. Justamente. Eu acho que uma coisa para começar a conversa é primeiro fazer essa delimitação de que nós não estamos falando de um ambiente, só de uma coisa político-econômica. Não, claro. Há outras dimensões presentes. Onde isso, que a gente pode chamar de uma maneira mais geral de cultura, ganha aí um papel importante, né? Então, a ideia de que eu estava aqui colonizando a Casa Amarela, a Sala Amarela aqui da Casa do Saber, e um belo dia, por uma série de questões, vocês me expulsam e tal. Só que vocês continuam reproduzindo entre vocês padrões de relação que com a minha chegada aqui aconteceram, né? Uhum. Então, sei lá, vocês continuam usando camisa vermelha e sapato preto, que é uma coisa que eu trouxe para vocês. Vocês continuam reproduzindo padrões de relação social sem que eu esteja necessariamente, politicamente, enfiado aqui dentro. Ou me forçando a isso. Ou te forçando a isso. Eu mesmo já sou. Já tem padrões que vão continuar. E aí vem esse padrão... Sou ou não sou, é isso? Como eu assim? Sou ou não sou esse padrão? O fato de eu reproduzir o teu padrão quer dizer que eu me transformei nele ou não? Essa é uma das questões fundamentais. E aí, então, uma das questões, por exemplo, sobre isso é assim, o nosso barroco, que é uma coisa bastante... Mineiro lá. Bastante mineiro e outras coisas. Então nós temos um barroco, nosso barroco é uma imitação, então você tira o barroco daqui, por exemplo. Não, porque o nosso barroco ele é absolutamente único, e ele traz elementos absolutamente importantes, que são próprios, justamente que são atravessados por elementos africanos, indígenas, por um lugar de colonizado diferente, né, dentro da cadeia da geopolítica internacional. Nós somos um barroco latino-americano, com suas especificidades todas. Né? Então é autêntico, posso chamar assim. A autenticidade é uma das palavras que vai guiar esse negócio. A filosofia da libertação, que é uma coisa muito importante nesse processo todo. Quando a gente fala Europa, a gente
está falando da Europa de agora, coisa, e depois vieram os muçulmanos que chegaram até a Inglaterra, e os romanos... É isso, né? São histórias de civilizações que elas vão se... Especificidade, eu acho que isso tem a ver com esse movimento. Há uma especificidade nesse processo que nós estamos chamando do processo de colonialidade latino-americana. Fizeram, depois vieram os romanos, não é isso? Então, a especificidade lá é lá. É outra especificidade. É outra especificidade. Mas o processo, eu tô falando. O processo não é sempre assim? Não. Da vida? Não, depende das formas. Por exemplo, você falou sempre os foi assim. Violências diferentes. São formas diferentes de fazer as coisas, sim. E uma característica, uma das condições a priori desse pensamento, quer dizer, que é o que a gente chama de modernidade, colonialidade e o capitalismo nascem a esta colonialidade. Quer dizer, você vai tendo vários... tipo de... É momento histórico e deste ciclo histórico que nós estamos, que é o modo de produção do capitalismo mundial, altamente vinculado à ideia de colonial, né, que esse grupo vai dizer, e que nesse momento se inicia. E que você vai ter alguns eixos que vão se... Então, um deles absolutamente central e fundamental é o racismo. Quer dizer, a ideia de que há povos diferenciados fenotipicamente e depois também de diferentes outras formas de diferenciação e que vão os egípcios com algum outro não se considerava melhor, mas é Eles melhor... tinham escravos também. Sim, mas é melhor nesse sentido de uma epistemologia criada para pensar que nós, sujeitos brancos, somos... Eu entendi, é outra forma, mas é uma atitude semelhante, né? Isso sempre teve esse negócio da escravidão, sempre teve a justificativa de que eu deveria ter escravos ou que eu deveria dominar alguém, não é? Só que você pode achar, para cada época, uma forma diferente de justificar isso, ou não é? Acho que sim, seres humanos territorializando seus modos de ser, de pensar, de viver e usando violência para isso... de uma maneira muito... mas isso é muito geral e muito genérico. Quer dizer, você partindo da página 2 e olhando com calma, com um pouco mais... O que é? Aí você começa a ver muitas diferenças. As especificidades. Eu entendo isso que você está falando, mas o desejo é de se purificar dessas influências, ou não é isso que eu estou falando? Ou eu estou entendendo errado? O descolonizar. E o que eu estava falando é... Mas não é este o nosso processo humano há milhares de anos? Essas influências, mesmo que à força e mesmo de um jeito horroroso? Então, você entendeu, né, o que eu estou falando? Entendi. Então, existe um entendimento que é preciso criar formas políticas de atuação real, concreta, e que inclui aí todas as camadas... até as mais que a gente considera as mais sutis de pensamento, de sensibilidade e tal, que vão produzir uma inversão em processos políticos de dominação específicos. Quando você fala de descolonização latino-americana, você está falando, né, de processos políticos de dominação dos mais diferentes níveis, das mais diferentes formas, que têm que ser enfrentados. Esses processos. Esses processos específicos. Por exemplo, os saberes indígenas são deixados de lado. Por exemplo, isso. Né? E o quanto eles deveriam ser resgatados, é isso? E, na verdade, ser... Então, essa é uma outra pergunta que me ocorreu quando eu estava estudando para conversar com você. Como a gente julga? Porque tem saberes antigos que, sei lá, o raio é o deus do não sei o quê. Tá? Que hoje a gente sabe que não faz sentido. Não é isso? Como a gente sabe quais desses saberes antigos a gente tem que resgatar e que eles realmente são efetivos, talvez seja essa palavra. Entendeu? Sim. Porque tem vários. A astrologia é um saber antigo. Ela tem difícil correlação científica, né? Não é isso? Ou comprovação científica e tal. Mas ela pode ser válida ou não pode ser válida? Como a gente faz essa peneiração na descolonização? Como passa? O que passa e o que não passa? Ou tudo é válido? E aí eu tenho um pouco de medo quando fala tudo é válido. Terra é plana, né? Exatamente. Por exemplo. Não, tudo é válido. Se for assim, né, tudo é válido. Eu acho isso. Né, é um saber... Não é. A Terra foi plana
por milhares de anos, né? Centenas de anos, até todo mundo saber que não é plano, alguns ainda não sabem, mas é assim. Então, como a gente faz essa peneira? Você entendeu, né? Me deu essa sensação, eu falei, como? Como que a gente sabe dos saberes antigos, quais realmente são saberes ou são superstições, maluquices, como terra plana, por exemplo? Aí a gente vai cair nesse debate das epistemologias, né? O que seria uma epistemologia válida, o que seria um conhecimento válido para ser utilizado como conhecimento. Quem julga isso? A gente valida e tal. Eu lembro uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver, é os ovos que davam colesterol até outro dia eram verdadeiros venenos. E depois não dão mais. E aí tem um conto, a crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que ele vai pedir uma indenização para querer todos os ovos dele de volta, porque foram 30 anos sem comer ovo. Sem comer ovo direito. Azeite também. Azeite também é outro, isso, claro. E aí vem uma nova onda, umas novas descobertas dos cientistas britânicos, e os cientistas britânicos põem tudo por água abaixo. E aí você vai ter uma nova coisa. Então, esse é um dos nós, né? O que eu acho que é uma coisa fundamental, e daí, por exemplo, uma das coisas que eu tenho trabalhado é a questão de chamar de uma epistemologia, mas de padrões epistêmicos políticos, justamente, é que uma das coisas está na questão da invisibilização dos autores disso. E aí você perguntar para os autores dessas coisas por que eles fazem isso, o que tem para ser feito por isso, por que isso funciona, por que isso pode funcionar, por exemplo, para um momento de crise global como esse que nós estamos vivendo, por que um saber vindo um recado das matas, vindo do fundo da floresta amazônica, pode apresentar soluções para os dilemas de uma civilização que está claramente em crise, ou é só mais uma ilusão de que algo vai nos ajudar e que não sei. Quer dizer, uma das coisas é perguntar para os autores disso. E isso daí já dá um trabalho falar com os índios, é isso? Por exemplo, é mais do que só falar com os índios. É você dar legitimidade para esta voz tanto quanto você dá para outras. Eu posso fazer um parênteses? Nós acabamos assim, há pouco tempo, a gente tomou um cacete, mas um cacete na internet, porque a gente tentou entender por que alguém acredita que a Terra é plana hoje. A gente tentou entender, aqui, sentado, como você está aqui. Por que alguém acredita que existe, que Deus criou, apesar de todas as coisas? Então, tomamos um cacete, porque a ideia era, tá bom, vamos tentar entender para tentar, inclusive, combater se for o caso, né? Como que você dá espaço para esses absurdos, esse canal é uma porcaria, é que me ocorreu agora, porque, assim, a gente põe, nós estamos chamando de saberes, isso aí não são saberes, mas de qualquer maneira são crenças, sei lá qual é a palavra que a gente dá, e que a gente tentou entender como ele funcionava. Quando você pensa nisso aí, eu estou usando exemplos absurdos, você fala assim, não, então vamos botar todo mundo para falar. Eu acredito nisso, tá? No que você está falando. E depois a gente vê, a gente peneira, né? A sociedade peneira o que é isso com aquilo. Não é fácil, né? Não tem um dedo, né? Que diz isso está certo, isso está errado. A ciência se coloca assim, mas também se coloca eu erro, né? Eu aprendo, eu mudo, tá certo? Então a ciência não é estanque. Mas assim, você acha que as pessoas estão preparadas para isso? Eu estou dizendo porque nós apoiamos muito, só por tentar compreender como é que hoje em dia tem gente que acredita em determinadas coisas. As pessoas estão preparadas para esses saberes emergirem, saberes, crenças, sei lá, porque vem junto, né? O que é saber com o que é crença, com o que é embuste. Você não tem como saber antes, né? Você acha que... porque isso que você propõe, não estou dizendo que você propõe, mas que a descolonização propõe vamos emergir os saberes. Vamos emergir, inclusive vem crença junto, vem bobagem junto, certo? Não tem como não vir, vem tudo junto. Você acha que a sociedade está preparada para essa discussão? Eu acho que a gente não tem muita alternativa. Independente de estar preparado. Eu acho que é isso, eu acho que é aquela coisa...
me Por parece... quê? Por que você acha? Porque a gente está numa crise bastante grave, viu? Eu acho que a gente está numa crise bastante grave e que as respostas não estão vindo dos lugares Que que sempre a gente vieram. que a gente achava que iam vir respostas, né? O que a gente está descobrindo é que lugares onde a gente achava que as respostas são as menos respostas possíveis, são crenças, são, né, coisas menores, diminutas, elas na verdade estão falando coisas que talvez sejam aquilo que muitos de nós ocidentais ou do campo do conhecimento ocidental estamos agora, através deste caminho que nós estamos chamando de ciência, chegando naquilo que outra hora, aquilo que a gente chamou de uma bobagem de crendice, estava dizendo já talvez há 4, 5 séculos, né? Tem uma coisa interessante que outro dia eu ouvi. Algumas coisas sim, outras não, né? Só pra gente deixar claro. Claro, não, né? É isso. Não é heroicizar. Agora isso. tudo que era não, claro não é que verdade. Não, claro né? que não, claro que não. Não é o caso. Mas é isso, ao visibilizar, quer dizer, é importante que se dê visibilidade. E aí, o que você vai puxar daí? Peneira. E daí o que você vai puxar, né? Tem um termo que um cara usa, que é um livro que ficou famoso, que chama Nós Nunca Fomos Modernos. Essa ideia que, na verdade, essa ideia de modernidade que a gente carrega, ela sempre foi, na verdade, uma película. Uma casca. Que embaixo tem um monte de coisa acontecendo e que, de alguma forma, a gente tem que trazer isso, para fazer o contrapelo, como o Walter Benjamin fala, e que é isso, ver, e aí sim, perceber que a história das civilizações, da civilização ocidental, da civilização, ela é uma barbárie absoluta. Quer dizer, você, para manter ali um pequeno brilho, o puro brilhar ali de um aspecto civilizatório que parece alguma coisa que chegou num lugar de um bem viver para as pessoas, na verdade isso está em cima de uma história de destruição muito, muito, muito forte. A questão e a gente se deparar um pouco com isso, que na verdade nos últimos 150 ou 200 anos, que do ponto de vista da existência dos seres humanos já é um pinguíssimo no fim. Se você passar para os outros tempos das outras espécies, aí não é absolutamente nada mesmo. Mas se você passar só para a história dos seres humanos, é o pinguinho do pinguinho do pinguinho, e a gente em 200 anos, seguindo um padrão, ou se você quer 500 para aumentar um pouco, a gente está produzindo um nível de destruição e no planeta, nas populações, de sofrimento absolutamente, né, radical, muito presente. Então, a minha opinião é que a gente só não fazia isso antes porque a gente era menos pessoas. Sim. Eu acho que é o volume que hoje faz com que apareça. Eu não acredito muito que a atitude era boa antes, né? Porque dá um pouco de medo de falar isso. Eu acho que não, né? Eu não consigo ver isso. A gente era mais legal antes e agora não. É que a gente era menos. Portanto, o mal que a gente fazia era menor. Hoje nós somos muitos e a gente continua agindo como sempre agimos, como... Estou dizendo eu falo isso, tá certo? Você me conteste, por favor, se você não concordar. E agora nós somos gente pra caramba, 7 bi e tanto, vamos chegar a 9, tá certo? E aí agora aparece, porque nós somos muitos e continuamos fazendo as mesmas coisas. Você tem um elemento aí forte que é a questão do desenvolvimento técnico, né? Se a gente fosse 7 bilhões de pessoas sem a possibilidade de fazer drone que atravessa agora o planeta e consegue explodir um estádio de futebol em 10 segundos, eu aqui fazendo só uma coisinha assim, ou vestido de Robocop, enfim, exemplos desses aí que vão acontecer. Esta capacidade de ter um satélite lá no alto que irradia, sabe-se lá o que para baixo, e milhares de pessoas são atingidas, ou coisas desse tipo, que a gente sabe que a gente já tem possibilidade técnica de fazer, é uma coisa inédita. Talvez, não sei qual é a correlação disso com 7 bilhões, mas 7 bilhões que não fazem, que não têm esse acesso, provavelmente não fariam o estrago que a gente está fazendo, né? E 5 mil com essa possibilidade de estrago. Faria também. Já faria uma coisa bastante forte. Mas assim, voltando um pouco a essa questão, eu acho que essa questão que você colocou é importante, essa questão do emergir. Do emergir, da emergência dos saberes. O que eu acho que é importante aí, você tem que ver uma questão da correlação
de poderes, de forças. Na verdade, assim, quais foram os discursos que foram sendo gradativamente deslegitimados, invisibilizados o tempo todo e quais que foram o tempo todo sendo colocados aí como uma espécie de um aspecto, de uma explicação de um consenso de uma explicação mundial, universal, para dizer que era todo mundo. É assim que é. É assim, né? Que é. E você vai ver que, por exemplo, esta ideia deste que a gente falou de que há uma terra plana, nesses termos específicos aí você tem um histórico que faz parte de um pensamento que está muito dentro e muito afiançado, balizado naquilo que nós podemos chamar de um padrão civilizatório colonizador. E aqueles outros que a gente estava falando agora, esses que são pouco dados como verdadeiros, são colocados numa relação evolucionista como crendices, como inferiores, como pré-científicos, como qualquer coisa desse tipo, eles sempre são expressão de povos que sempre foram colocados também abaixo. Então, esta relação não é... Tem que deixar emergir... Claro, emergir tudo, muito que bem, mas não é uma imersão igualitária e democrática nesse sentido de horizontal. Tem uns que estão emergindo agora que é muito difícil de emergir, que nunca vem. E tem uns que sempre tiveram aí. Né? Então, o que é essa... Quem que são essas vozes que vêm para cima aí pra gente ver, né? O Aníbal Quijano, que é esse sociólogo peruano que eu comentei, que eu gosto muito, ele tem uma imagem que assim, a gente se olha no espelho e é como se a gente só visse metade do espelho. Então as imagens, as leituras que a gente tem de nós mesmos e da nossa realidade social, elas são sempre cortadas no meio, ou então retorcidas. Que é porque como se houvesse uma parte de nós que simplesmente a gente não vê. E essa parte de nós que a gente não vê, ela está o tempo todo presente. São fantasmas. Ela atua. Ela atua o tempo todo. Eu não percebo, mas ela atua. Ela está aqui, ela está na minha formação. E ela é como se fosse justamente fantasmas de nós mesmos que estão nos habitando o tempo todo e são essa espécie de fantasma que está presente, mas que a gente não vê e que a gente não consegue significar. E o que é isso? Isto não é só um dado perceptivo nesse sentido, porque falar fantasma parece que você faz um exercício de meditação e começa a ver os fantasminhas. Não é só isso. É isso, são processos históricos, políticos mesmo, né? De correlação de forças das coisas que vão, né? A partir do momento que você vai tendo médicos que vêm de camadas da população onde antes elas não existiam, e você vai causando isso, você vai tendo. A partir do momento que você tem na saúde da família a introdução de benzedeiras como possibilidade de diálogo entre saberes, você vai colocar em xeque um certo saber que sempre foi o absolutamente hegemônico e começa a trazer outros saberes para dialogar e criar tensionamento necessariamente, as placas tectônicas começam a se mover. E aí você vai ter efeitos com relação a isso. Ninguém sabe quais são, certo? Que eles são... Ninguém sabe, não quais são os efeitos disso. Porque senão se isso é a salvação, senão você vai, a bula... senão você vai idealizar um futuro aí que parece que está marcado, né? A hora que emergir acontecerá tal coisa, não é assim, não é isso? Não dá para dizer... O que dá pra gente dizer com uma certa segurança é que este caminho que nós estamos tomando de desinvisibilizar, negar e invisibilizar isso, não está dando certo. Está dando bastante errado. Então, eu acho que esse é o principal argumento. Onde a gente está indo mal. Então, por que não? É isso? Eu sei que é mais do que isso, tá? Mas por que não a gente olhar, então, outros olhares sobre o que a gente vem fazendo, porque isso aqui não está indo bem. Sim, essa pode Mas ser só que aí tem uma correlação de poder. Para que isso aconteça, ele tem que ganhar poder. Exato. Mas esse tem que perder. Exato. E esse não quer perder. Exato. E esse quer ganhar. Exato. Então, aí tem uma luta de poder. No final, poder de narrativa, né? Narrativa e de ação prática, né, sobre as coisas, né? A partir do momento que você, por uma série de motivos, você não dá, por exemplo, espaços territoriais para pessoas que cultivam a terra de determinada forma, que, por exemplo, tem muito mais a ver com formas tradicionais dos povos formadores da América Latina de fazer esse cultivo. E você dá largos espaços de terra para produzir
de uma maneira absolutamente distinta dessa, com uma monocultura, com uma injeção grotesca de agrotóxicos e coisas desse tipo, quer dizer, você está falando de uma ação concreta. Né? Essa ideia de trazer epistemologias e trazer isso, quer dizer, você... Não é romântico. Não é uma discussão aqui, né? Isso, ela não está só no campo do racional, no sentido da gente vai mudar a forma de olhar. Claro que é isso, claro que é isso. Mas isso acontece do ponto de vista, assim, vai ter gente que vai falar, vai botar cerca, vai ter um discurso religioso, vai ter um discurso de superioridade, vai ter um discurso de poder até se armar, vai ter uma série de discursos que estão dentro deste lugar, e que nessa lógica colonizadora participa. Então, assim, eu tenho uma arma em nome de tal deidade, em nome de tal família, em nome de tal coisa, e você não vai vir aqui fazer as suas práticas, que são práticas que não têm a ver com trabalho, que são práticas que só destroem, que são práticas de gente vagabunda, que são práticas de gente inferior, são práticas de gente que tem religião inferior. Quer dizer, este lugar é o lugar do colonizador. Né? Provavelmente vai ser um homem, né? Provavelmente vai ser um homem branco. Vai estar lá fazendo o tal do homem branco. O homem branco vai estar. E eu vou, inclusive, adentrar pelas suas terras para tirar você. Você tem que enfrentar. Tem que ter um enfrentamento. Porque tem um negócio aí de baixo que é ouro. Eu quero ouro para mim, porque então é isso. Nós estamos falando de um enfrentamento prático. Que quem falou disso de maneira muito direta e clara é o Fanon. O Fanon, esse pensador, psiquiatra. Que acompanhou de maneira muito forte, foi militante direto dos processos de revolução da Argélia e tal, e ele fala, o processo de descolonização, ele é primeiramente um processo de enfrentamento direto, né, de guerra política e tal, né. É claro que nós estamos falando só disso, nós estamos falando de uma série de coisas, eu falei, são as sutilezas, mas é que vai por todos. Eu acho que o debate da descolonização, ele tem esse caráter que você falou, sempre teve aí, mas agora ele está ganhando uma densidade maior porque ele está conseguindo atacar as dimensões da realidade social nos seus níveis mais importantes. Né? Tem uma coisa que eu acho importante de delimitar nesse processo todo, que eu acho que tem uma coisa, e que eu vejo isso como um desafio do ponto de vista de um pensamento filosófico, do ponto de vista de um pensamento de uma ontologia do ser humano, né, do ser humano, daquilo que é do ser humano e da realidade, né, de maneira geral, que eu acho que é isso. Você tem, de maneira muito cravada no pensamento chamado eurocêntrico, a ponto de você não ter nem palavra para dizer sobre isso, a ponto de te faltar elementos linguísticos e de pensamento justamente para dizer alguma coisa sobre isso, que é esta ideia de que nós, seres humanos, somos aqueles únicos seres entre aqueles viventes e não viventes da realidade que têm um poder volitivo sobre a realidade, que tem um poder de vontade. Sobre tudo, né? Sobre todos e sobre todos, sobre tudo, e somos os únicos. Né? Esta ideia de que... É religioso isso, não é? Esse vem de um assunto... É um assunto de uma metafísica. Nós somos feitos à idade e semelhança. Claro, certo? Exatamente. E dominamos todos os outros. Com a razão, que é o olho de Deus em nós, como diria o Descartes. Então, esta ideia de que os outros entes não ocupam o papel de ter uma vontade, e aí, não sei se é bem vontade, você vai falar vontade, vai falar personalidade, presença, é tudo tão voltado para a ideia de que sempre somos só nós, o seres humanos, da criação. Que você nem sabe o que dizer direito dos outros, a não ser falar que são seres inanimados, às vezes que funcionam sobre leis. Sencientes. Sencientes, os budistas. É o que está se tentando falar que sencientes, que sentem, né? Sentem, né? E que tem algum tipo de conhecimento também. Consciência, capacidade de transformação consciente do mundo. Isso. E eu acho que isso começa a ser colocado em xeque também pela própria civilização ocidental, mas de maneira muito presente, isto está desde sempre em diferentes povos, colocados em diferentes povos, especialmente se você se deter nos povos ameríndios e nos povos também de matriz africana, isso é bastante presente, né? Esta ideia de que, por exemplo, sei lá, uma anta tem um espírito e que eu preciso, para conviver com a anta e com o rio, eu preciso, da mesma forma que eu fiz que nós tivemos um nível de negociação para isso estar acontecendo aqui, né? A gente também tem que ter um nível de negociação com outros seres para as coisas acontecerem a contento para a vida de todos. Um pouco esta ideia do bem viver, ou de uma vida em comunidade equilibrada, digamos assim,
mas que ela não passa só pelo Bruno e pelo Celso conversarem bem. O Bruno e o Celso tem que conversar com o espírito da anta. O Bruno e o Celso tem que conversar com o espírito do rio, com o espírito dos ancestrais. O Avatar fez um pouco isso, aquele filme. Eu não sei se você lembra, ele é meio antigo, que os caras eram azuis, que o cara, para matar, ele tinha que pedir permissão pro animal. Olha, que eu vou precisar me alimentar. É mais ou menos isso. Totalmente isso. Né? Entre outras muitas possibilidades que estão aí a partir disso. Essa daí é quase um clássico, né? Você pedir permissão para o espírito do animal para poder se alimentar dele, né? Isso. Então, mas esta ideia de que há guardiões e donos, para falar de uma forma específica, porque são muitas e muitas e muitas, canta um pouco essa bola do que eu estou dizendo, que vem para balançar de maneira muito forte esses alicerces de todo um pensamento ocidental que não por acaso colocou como um único ser, porque ele detém o olho de Deus em si, que é a razão, e quem mais tem razão? É o branco, é o homem, é o de posses, é do mundo urbano, quer dizer, vai ter uma série de atributos para esse ser humano. Que vão sendo agregados, a universalidade tem um ser universal aí, que é uma pequeníssima minoria, que é quem vai deter essa possibilidade. Que é o verdadeiro Filho de Deus. Que é o verdadeiro Filho de Deus, justamente. Que é o verdadeiro Filho de Deus, e os restos são, de alguma maneira, todos decaídos, e até que se aproximam desta natureza, que é a coisa decaída por natureza. Então, então isso daí vai trazendo para nós um desafio do ponto de vista filosófico e epistemológico, que eu acho que a descolonização, esse pensamento da descolonização latino-americana vem de uma maneira muito forte trazer isso, né? Essa ideia de que o rio sente, o rio sonha, por exemplo, né? E o que acontece quando o meu sonho se encontra? Parece um pouco Odara, assim, Odara, para usar uma palavra antiga. Sim. Né? Claro, entendo. E como fica isso? Como que eu coloco isso? Né? Se coloca, a gente está nessa conversa, parece assim, o rio sente, né? Não sei o quê. E tal, aí fala, puta, e agora? Como é que não é, né? Como que sai daí? E os gnomos, né? Como a gente fala com os gnomos exatamente. E como que a gente faz. Parece que entra nisso. Então, eu acho que esse é um dos desafios aí que estão colocados. Quer dizer, esse tipo de pensamento ser colocado numa caixinha, que essa caixinha, né, é uma caixinha meio alternativa xalalá, que não tem lugar. Eu comecei essa conversa falando de socialismo intergaláctico. Então. De alguma maneira é uma brincadeira séria. Essa... Nos parece tão distante e tão absolutamente impensável que quem pensou sobre isso foi rapidamente colocado numa espécie de uma... Vamos montar uma caixinha para vocês e que você vai ser o cara... Isso, você vai ser... Arembepe, fumando e abraçando árvores, achando que você está fazendo alguma coisa. E quando, na verdade, você está dizendo, você está falando, né, de você, por exemplo, usar plantas, que são plantas professoras, e que talvez te coloquem numa espécie de comunicação com uma árvore, e que te apresentem formas para você viver. O duro é saber quando é só viagem absurda ou quando tem alguma coisa que faz sentido. Não vem um selinho. Então fica muito difícil, individualmente mesmo, como sociedade mais ainda, mas mesmo individualmente você fala, bom... né? Onde que está, né? E isso piora quando os critérios de validade que a gente costuma usar são critérios criados por essa civilização que a gente está dizendo que está... Mas que são meus também. Como eu me liberto disso? Existe você que é psicólogo, criado um processo, porque é social, obviamente, mas também é individual, tá certo? É um processo de libertação individual, né? Olhando dessa maneira. Claro, do indivíduo, né? Tem uma coisa que é uma categoria que eu tenho. Forma este conflito que a gente estava dizendo, né? Eu lembro uma vez que eu estava mexendo com o computador, a propósito do copo d'água aqui, eu estava tomando água e a mesa era de vidro, e era uma água gelada. E eu coloquei o copo d'água aqui. E aí eu tô lá mexendo, de repente o copo d'água corre. Escorrega por livre e espontânea vontade na mesa. E eu, nossa, o que está acontecendo? Naquele meio tempo, em algum momento eu consegui entender que a água escorreu porque ele estava congelado, criou uma camada no vidro e ele correu. E aí, muito bem, aquele momento, eu falei, ufa, meu mundo voltou. Não é espírito. Não tem uma coisa aqui que eu não consigo explicar e que vai sei lá, vai me levar embora, o que ela vai fazer comigo, entendeu? Ufa. Então, essa coisa desse mundo que, ao encontrar essa explicação, bota as coisas no lugar, é claro que participa da
da minha vida. Né? Não, e eu fico feliz que a gente consiga explicar assim. E... Não sei se você entende. É ótimo, eu já sei, aconteceu um treco físico. Começou, teve meio, tem fim. E eu sei se eu quiser repetir, eu consigo repetir. Eu sei explicar. Para mim me dá uma tranquilidade fantástica. Mas às vezes as pessoas vão conseguir essa explicação, até essa aí, com critério de repetibilidade e tal, com coisas que a gente imagina que são absolutamente pouco, né, que tá pouco dentro do nosso repertório, né? Mas o que eu tava, assim, a gente tem essa disputa interna. Tem uma história do Castaneda também que é boa, que é que o cara vai lá falar com o Dom Juan, vai reclamar lá, vai reclamar, e ele vai falar, não, porque desde que eu comecei a conversar com você, agora eu olho para as pedras, eu olho para a pedra, eu vejo uma forma e eu acho que é uma velha sentada. Aí eu olho para um pedaço de galho e acho que é um pássaro que está não sei o quê. Mas logo eu caio em mim e falo, não, meu. É uma pedra. É uma pedra, isto é só um galho. E aí o cara vai para ele e fala, meu, o mundo tá te dando oportunidades como você nunca teve de finalmente entender alguma coisa. E você está abrindo mão disso o tempo todo. Vocês são muito tapados, né? Nessa ideia do ocidental como um bruta de um tapado, e este ser, que aí é de uma romantização também excessiva, mas que faz parte do processo, que ele que sabe das coisas, e ele fala, meu, isso aqui é, sei lá, alguma espécie de coisa que você não consegue capturar por causa desse seu quadradismo aí, vindo de uma certa Europa para cá. Então eu acho que a gente se fundamenta um pouco nisso que eu vou chamar de uma dupla consciência. É claro que isso é muito diferente, quer dizer, se você pegar uma pessoa de uma aldeia de alguma das Amazônias lá e que foi contatado há 20, 30 anos, ou alguma coisa que o valha, povos com quem eu já tive presente, algumas vezes conversando, estando junto, né, por semanas e dias. Quer dizer, é claro que é muito diferente do falar do Celso Loduca aqui na Casa Amarela, fazendo um programa de TV falando de filosofia do mundo inteiro. Nós estamos falando de duas pessoas, ou do Bruno, né, ou de algum de nós aqui. É claro que nós estamos falando de duas realidades muito distintas e que isso vai se estabelecer de maneira muito distinta, né? Mas de maneira geral... Mas uma não invalida a outra, no final é isso. Quer dizer, a minha formação não é superior à do outro. É isso que a descolonização coloca? Eu acho que... Então, a descolonização coloca que tem que fazer, para fazer esse exercício, nós temos que pensar nas relações de poder de maneira muito forte. A colonização é um exercício de poder. Eu acho que se for para delimitar, assim, botar um grifo embaixo, assim, colonização significa poder de dominação de diferentes maneiras, de diferentes dimensões, de povos sobre os outros e sobre a natureza. E descolonizar é subverter esses processos, que eles estão colocados nos mais diferentes âmbitos da vida. E aí tem um âmbito interno, desde esse âmbito de explicar isso desta maneira, até o âmbito de um país ser retirado de uma determinada rota de desenvolvimento para ser colocado num fosso absoluto, que isso na verdade é uma expressão do movimento que acontece no planeta. Então assim, sabe, desde este pequenininho a este absolutamente grande, na questão da colonialidade você vai vendo esta presença, isso ser atravessado por essas relações de poder que vão de alguma forma determinando ou vão dando contorno para as maneiras como a gente entende essas experiências e tal. E enfrentar através, não só, pelo que eu entendi, não só de uma questão pessoal, mas através de movimentos sociais. Sem dúvida nenhuma. São questões políticas e macro. Isso não quer dizer que é uma espécie de esquecimento do interpessoal que está rolando aqui. Mas que, sem dúvida, ela passa por questões é um movimento político. É um movimento político. Isto é Bruno Simões Gonçalves, falando. Um socialista intergaláctico, falando. Que vai tem gente que vai isso. defender menos, tem gente que vai defender mais. Acho que é um consenso de maneira geral, né? Pelo menos naqueles mais lúcidos, digamos assim, de que ao você olhar os horizontes de onde isso nasceu, como que isso é gestado, quando você está falando de povos formadores que passam por processos de dominação seculares, é meio óbvio, né? Acho que é meio que me faz parte, mas uns vão puxar mais essa sardinha, outros vão puxar menos, né? Quer dizer, um vai puxar mais para uma sardinha para um lado, mas de maneira geral acho que há esse entendimento, esse consenso, né? Acho que assim. Eu sou um daqueles que eu acho que esta é uma dimensão bastante importante.
É bastante importante. Até porque como que vai acontecer a transformação se não tiver Isso. consciência Os povos, social? O que são os povos colonizados, em última análise? Né? Essa ideia de que é preciso fazer uma subversão. Né? Como? Fogo na bomba. eu acho que Então, eu acho que o reconhecimento dessas múltiplas camadas é um primeiro passo. E aí a gente tem que, a partir desse reconhecimento de que isso acontece nas mais diferentes ordens, você ter para cada uma das ordens uma saída, e que também são várias saídas para cada uma, a gente tem que ver qual que é melhor. Não tem uma coisa determinada. Não tem uma coisa, assim, não dá para... por exemplo, eu acho que o ato de olhar a rocha e ver uma senhora encostada, uma velha bruxa, alguma coisa que o valha, encostada, e prestar atenção nisso, é algo que deve ser feito. Mas com certeza, se a gente ficar só olhando para a coisa, isso não vai acontecer. Ao mesmo tempo, é importantíssimo que o embaixador dos Estados Unidos, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, seja alguém com alguma relevância e competência para tal cargo. E que não seja qualquer pessoa, que não vá ser qualquer pessoa para lá. Qualquer parente. Entendeu? Exatamente, qualquer parente para lá. Quer dizer, são dimensões que da mesma visão. Isto nos atravessa a todo tempo. Eu costumo dizer que, assim, se me deixassem parar, falando assim, nós vai ficar numa ilha deserta e nós só vamos te dar um tipo de comida. Eu falava, mano, só um tipo? Então eu quero café, pão com manteiga, café com leite e pão com manteiga. Porque é uma das comidas que eu como, e talvez é muito possível que algum de nós fale, eu também, que eu me sinto mais sendo eu mesmo, mais confortável, mais gostosinho. Pra mim é pizza. Pizza, exatamente. Pizza. Pizza, por favor, pizza de marguerita de manhã, de tarde e de noite. Então, se a gente pega o café com leite e a pizza provavelmente também, café com leite tá mais vivo na minha aqui. Mas se você vai atrás, você vai perceber que essa coisa... Quem que foi que pegou esse leite? Como é que foi que esse café chegou? Que história é essa do café ser docinho com cana com açúcar? Né? Você vai chegar na história do Brasil. Você vai chegar no queijo que é feito no excesso de leite que tem em Minas, no café que é feito com excesso de café daqui, na cana de açúcar que vem do Nordeste. Tudo isso está ligado com um ciclo econômico internacional. Você vai chegar numa coisa... Com a escravidão. Com a escravidão, exatamente. Quem foi que fez tudo isso? Isto que me faz eu me sentir mais eu mesmo, e aí eu tô falando bem como psicólogo social, isto que me faz mais eu me sentir eu mesmo, tem uma absoluta relação com essas relações sociais, econômicas, políticas de 500 anos, pelo menos aqui no Brasil. Então, tudo isso está muito atravessado entre nós, né? O tempo todo a gente, estou dando esse exemplo, mas se a gente pegar, sabe, pega o nosso dia, qualquer um daqui, como é que a gente fez até agora, e vai fazendo desfia isso. Você vai chegar em coisas que estão absolutamente amarradas em todo esse processo e que a colonialidade é um atravessador geral, direto. Por exemplo, você falou a escravidão aqui no Brasil. Como pensar na nossa realidade sem pensar que nós temos 400 anos de escravidão num país que mal completou 500 anos? Se fosse um ser humano de 50 anos, aos 40 ele teria sido escravo até hoje, teria a minha idade e teria sido escravizado até então. Agora estaria ganhando uma suposta liberdade, né? Agora você estaria sendo abandonado à própria sorte, que é a segunda parte. Então, bom, vamos fechar, porque está muito bom para fechar agora. Então, um ambiente bom. Na tua visão e na visão descolonialista, quem somos nós? Nós somos um ente entre muitos entes que guarda uma determinada e possível universalidade, mas que a gente ainda não entendeu o que ela é. A gente ainda tem que entender muito a nossa diversidade, e é a nossa diversidade com o resto, e aí entra muitas questões das relações de poder, para a gente poder algum dia falar de maneira mais universal quem que são os seres humanos no meio desse mundo todo aí que a gente está aí, muito habitado por muita coisa. Boa!